Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Diz assim: Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajudado alguma quantidade de vides, e pondo fogo nelas, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto que, escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal algum. E eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito tempo, vendo que nada lhe incomodava, mudando de parecer, diziam que Paulo era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar haviam umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu de estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram a ter também com os demais que estavam doentes na ilha, e todos sararam, os quais nos distinguiram também de muitas honras, havendo de navegar, nos proviram de todas as coisas necessárias. Irmãos, neste momento eu quero falar sobre um assunto muito importante nas nossas vidas, que é o julgamento dos outros. Aqui você lendo o capítulo 27, 26, você vai ver que Paulo estava aprisionado em um navio, estava vindo para Roma falar com César. Mas no meio do caminho, ou em meio ao mar, por ondas, por uma ventania tremenda que durou muitos dias, o navio veio a pique e todos que estavam naquele navio vieram a naufragar. Mas pela absoluta misericórdia de Deus, nenhum dos que estavam com Paulo morreu. E então chegaram à ilha chamada Malta. E diz assim: E os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade. Irmãos, bárbaros naquela época eram pessoas desprovidas de conhecimento. E muitas vezes pessoas desprovidas de conhecimento, elas são pessoas agressivas, pessoas que não querem realmente aceitar pessoas ou fatos ou coisas. Mas a palavra de Deus no versículo 2 diz que eles não usaram de pouca humanidade. Quer dizer, receberam aquelas pessoas que estavam vindo do mar de um naufrágio muito bem. Estava frio e estava chuvoso, então eles levantaram fogo para aquecer aquelas pessoas. Mas, em um dado momento ali, Paulo, com a iniciativa de ajudar também a deixar aquele fogo quente para todos, pegou alguns gravetos e lançou ao fogo. E em meio àqueles gravetos havia uma cobra, embaranhada, embaraçada ali no meio daqueles gravetos, e com o calor do fogo, automaticamente ela veio a morder a Paulo. Então vem aí o teor da nossa mensagem de hoje, que é o julgamento dos outros. As pessoas que estavam ali em volta de Paulo, elas tiveram um sentimento ou fizeram um julgamento de que Paulo era um criminoso ou Paulo era um homicida. Visto que tinha escapado do naufrágio, Deus não o deixava viver, pois uma cobra tinha lhe mordido a sua mão, e provavelmente deveria ser uma cobra muito venenosa, que as pessoas ficaram esperando que Paulo morresse. Muitas vezes, amados, as pessoas nos julgam pelo que somos, pelo que não somos, por coisas que fazemos, por coisas que não fazemos. E nós, por causa do nosso meio social, por causa da nossa vontade de conviver com pessoas, de nos manter neste meio, muitas vezes deixamos para lá. Muitas vezes deixamos realmente ou ficamos até nervosos por causa disso, ou queremos revidar este julgamento impróprio, insensato das pessoas.
Mas eu digo uma coisa para você, o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa vingança. O próprio Deus é aquele que olha por nós, que zela por nós e que também se vinga por nós. Então Paulo teve aquela cobra apendurada no braço, deu uma chacoalhada, ela caiu em meio ao fogo, padeceu. Mas as pessoas ainda achavam que ele iria morrer. Já imputaram morte a um homem que estava vivo. A um homem que, dentro daquela visão local, terrena ali, era um homem que estava firme, que estava forte, que era novo, que era jovem, que era vivaz. Mas, irmãos, aquele julgamento não atrapalhou Paulo de fazer algumas coisas, ou de grandes coisas nesta ilha. De repente, o que era maldição torna-se bênção. As pessoas achavam que Paulo seria um homicídio, um ladrão, um criminoso, mas em pouco tempo deixaram esse critério para lá, deixaram essa crítica para lá, esse pensamento realmente foi modificado. E a partir daquele momento disseram que Paulo era um Deus. Ora, irmãos, este realmente é o nosso Deus, que transforma inclusive o pensamento daquelas pessoas que nos criticam, que inclusive transforma a mente das pessoas que nos julgam. Então, a partir daquele momento, Paulo era um Deus para eles, que não havia morrido por causa da picada da cobra. Mas Paulo, ele tinha uma missão mais importante naquele local, porque Deus tinha propósitos para aquele local. Então ele foi se encontrar com o principal da aldeia, chamado Públio, com o principal da ilha, daquela comunidade. E aconteceu que Públio tinha seu pai doente. Então Paulo usou aquela oportunidade maravilhosa de mostrar o poder de Deus para aquelas pessoas. E a Bíblia diz assim que ele orou e o pai de Públio foi curado. E depois que começaram e viram aquilo que Paulo havia feito, começaram a procurá-lo para que ele também pudesse orar e curar outras pessoas. E pela total misericórdia de Deus, Paulo foi usado nos dons da cura naquele local. Irmão, o que você está precisando? Talvez este programa de rádio hoje seja como essa história, como esta palavra nos indicou. Talvez Deus esteja usando este momento no rádio, esteja usando o momento que você está escutando, para que os julgamentos da sua vida sejam mudados, para que o seu cativeiro seja virado, para que as dependências da sua vida passem a ser bênçãos. Neste momento eu quero orar por você, eu quero orar para curá-lo, eu quero orar realmente para que você seja liberto, eu quero orar para que você possa alcançar aquilo que o seu coração deseja. Feche os olhos comigo e diga: Senhor Jesus, Pai bendito de amor e glória, nós estamos neste momento, nesta emissora, neste rádio, e nós queremos declarar, Pai, que não mais são nossos os nossos problemas, que nós colocamos diante de Ti, Senhor, esta enfermidade do nosso estômago, esta enfermidade, Senhor, nas nossas vistas, Pai, essa dor, estes exames de sangue que nós fizemos, Pai, com colesterol alto, com glicose alta, Senhor. Neste momento nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossos problemas terrenos, o nosso corpo, Pai. E desejamos, Senhor, que o Senhor venha curá-lo, que venha trazendo, Pai, uma unção, um bálsamo de cura para tudo aquilo, Senhor, que nós necessitamos. Pai, colocamos a nossa vida também material na Tua presença. Sabemos que muitas vezes, até por causa do julgamento humano, Senhor, nós não conseguimos alcançar aquilo que queremos. Mas neste momento nós declaramos que também estas causas, Pai, o Senhor que estará pelejando por nós. Eu declaro, Senhor, a total independência financeira, a total independência espiritual e a independência, Pai, na saúde das pessoas que estão ouvindo este programa hoje, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar tocando e tocando com a Tua mão de glória, fazendo com que todas as coisas cooperem para essas pessoas que estão neste momento, Senhor, nos ouvindo, Senhor, deixando a palavra penetrar em seus corações.
Pai, nós concordamos sim que Jesus veio na terra, Senhor, para que nós pudéssemos ser libertos e restabelecer um contato contigo. Mas também, Senhor, para que nós fôssemos sarados e também para que nós fôssemos prósperos em todos os caminhos da nossa vida. Pai, eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar, eu abençoo, Pai, esta família que está reunida nos ouvindo, eu abençoo, Pai, essas pessoas que estão, Pai, neste momento, Pai, com o coração entregue diante de Ti, e digo, Senhor, que tudo será para a honra e glória do Teu nome. As curas, as benfeitorias, Pai, tudo aquilo que acontecer, Pai, de bênção nestas vidas e nestas famílias, será para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e sempre, em nome de Jesus.